Tudo bom, gente? Então, aqui é o Júlio, Fortuna Arcana. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de um tarô extremamente importante para a história do tarô, que vai ser o Tarô de Paris. Tá? Ele é um tarô anônimo e vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Tarô de Paris é que, primeiro, né? Ele é anônimo, a gente não sabe quem fez esse baralho. E existe toda uma polêmica a respeito da datação dele. Vamos entender o seguinte: antes de tudo, em 1557 surge um tarô chamado Kathleen Geoffroy. Geoffroy, eu não sei, meu francês é péssimo, então, gente. Kathleen Geoffroy, sei lá. Esse cara, ele pega e faz um tarô também. Aí existe uma questão, não se sabe se ele é um tarô suíço, se ele é um tarô alemão, porque ele é um tarô completamente estranho. Em que sentido? Ele é um ele é uma mescla de várias nacionalidades e por isso também é muito importante, porque ele é um testemunho da época em que os baralhos estavam se formando. Na Europa, os baralhos mais antigos são alemães e a partir da Alemanha, elas vão descendo lá para a França, muito provavelmente por Lyon, e aí ali surge o baralho francês, né? E todos esses movimentos também, porque existe um outro movimento que está acontecendo que é da Itália para cima e um da Alemanha para baixo. Então a França ela acaba sendo, digamos assim, um ponto de encontro entre esses países e essas culturas de produção de baralho. E é esse baralho do Kathleen, ele, ele demonstra toda essa mistura, porque a gente vai ver nele um baralho que tem uma numeração tipicamente francesa e ele vai ter uma imagética que é muito encontrada na Alemanha, só que uma imagética que é acompanhada de nomes italianos. Então ele tem toda uma bagunça, digamos assim. E aí, pouco depois, esse baralho do Kathleen, ó o vento, do Kathleen, ele é o primeiro baralho de tarô que tem os arcanos maiores com número, e não apenas isso, como é o mais antigo a ter o chamado padrão C, ou padrão ocidental, que é a ordem do tarô de Marsella, né? Mago 1, Papisa 2, Imperatriz 3, aquela coisa toda. É o mais antigo do mundo, de 1557. Aí passa um pouquinho o tempo, surge o Tarô de Paris. Tá? E aí entra uma questão. O Tarô de Paris, a gente diz que ele é chamado, ele é de Paris, porque ele está na Biblioteca Nacional de Paris, né? Mas sabe-se muito pouco a respeito dele devido a algumas questões. A primeira é, ele tem uma inspiração clara no tarô do Kathleen Geoffroy, tá? Claríssima em relação a alguns arcanos. Ele é um tarô importante por quê? Porque é o primeiro do mundo não apenas a ter números nos arcanos, e a gente tem aqui um padrão Marsella na ordem, então tipo C, também chamado de ocidental, né, pelo Michael Dummett e pelo Tom Tadford, que são, enfim, pesquisadores importantes para a história do tarô e que organizam a ordem dos arcanos. Eu falo sobre isso no meu curso de História do Tarô. Mas, além de ter a ordem dos arcanos, as cartas têm nome. Então é a primeira vez que a gente tem em baralhos de tarô nome embaixo e número em cima, como a gente tem nos tarôs hoje em dia. E é o Tarô de Paris que começa isso. Só que ele ainda está com aquela coisa muito louca do quê? De uma imagética meio italiana de vez em quando, às vezes alemã, nomenclatura italiana, mas numeração francesa. Então, existe toda uma mistura que acontece ali que faz com que esse baralho, de novo, ele também seja esse testemunho de uma época que os baralhos estavam se formando e o próprio tarô ele estava nascendo. O tarô, como a gente conhece, ele vai nascer bem depois, não tanto depois como no mesmo século. Aí existe essa questão. A Biblioteca Nacional de Paris vai dizer que esse baralho ele é mais ou menos do ano de 1600 a 1650. Beleza. Outras pessoas vão dizer que ele é de 1620. Só que existem alguns estudiosos
geralmente as pessoas que são da história da arte, que daí tem essa briga, né, no tarô também entre quem está falando, se é um historiador ou um historiador da arte. Que a questão é, as roupas que a gente vai ter no tarô de Paris, elas são de uma época anterior a 1600. Só que isso fez com que também se descobrisse uma outra coisa que é muito comum no tarô. Posteriormente, investigando sobre esse baralho, né, descobre-se que nos tarôs, no geral, é muito comum, e inclusive em várias pinturas, né, é muito comum que as roupas elas sejam retratadas geralmente de um período anterior. Então, é como se eu tirasse uma foto agora, em 2022, usando um look dos anos 80. E essa é a questão que a gente vai ter ali no tarô de Paris, né? Ele é extremamente importante justamente porque a gente vai ter essa primeira ordem bonitinha, a gente vai ter o nome das cartas, isso é o primeiro testemunho que a gente vai ter de nome das cartas, fora o Sermone de Ludus, né, que é aquele documento, mas até então a gente nunca tinha o nome escrito na própria carta. Ele é um baralho em xilogravura, então isso facilitou bastante a produção, né, a xilogravura ela permitia uma reprodução em uma escala um pouquinho maior, né, por isso mesmo que o tarô de Marseille ele vende tanto, porque ele é feito em xilogravura. E ele tem, apesar disso, ele não é um tarô de Marselha clássico, ele nem é um tarô de Marselha, para ser bem sincero, né? Ele não é considerado do grupo do tarô de Marselha. Lembrando que tarô de Marselha não é um tarô feito em Marselha necessariamente. O tarô de Marselha é um padrão imagético que nasce em Milão, tá? E ele é muito reproduzido em Marselha, em Paris, Lyon, enfim. E aí, ele vai ser esse primeiro tarô a ter essas questões, mas ele tem, por exemplo, algumas coisas muito, muito estranhas, que é, por exemplo, o nome da carta da torre é La Foudre, que é o raio, que é um nome, um dos mais antigos para a carta da torre. Só que a imagem não é uma torre e não é um raio. A imagem é literalmente um inferno. A gente tem o portão do inferno com os... Eita, fui falar no inferno. Com os demônios, então tá tendo um surubão lá, tá uma coisa muito louca, né? A gente vai ter, por exemplo, na carta da Imperatriz, Imperatriz não, a gente vai ter na Temperança, a moça lá com o jarrinho da água comum, né? Só que ela não tá fazendo aquele movimento que a gente vai ter no Marselha de alternar a água de um vaso para outro. Ela tá possivelmente apagando um incêndio. A gente vai ter várias representações muito interessantes na realidade, muito interessantes que fazem com que esse baralho ele seja um dos mais interessantes. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, também é na papisa tu tem uma esfingezinha. Isso não quer dizer que é Egito, tá, gente? Porque a esfinge não é uma coisa que vem do Egito, tá? O símbolo da esfinge é uma coisa bem comum, tá? Bem comum para representar várias coisas, especialmente conhecimento. E lembrando que esse tarô ele não era oráculo, né? Vamos lembrar disso. Ele era jogo, meio jogo. Tanto que a gente vai ver nos arcanos menores, por exemplo, é muito comum, por exemplo, tu vai ter o as. Os naipes, eles são alemães. Então tu vai ter, aliás, alemães, italianos e franceses. Porque as figuras da corte, elas têm muito da França, as figuras numeradas muito italianas, e as figuras dos ases são alemãs. Então os ases geralmente são representados por animais. E isso é por quê? Porque os naipes alemães, eles eram naipes de caça. Então tu vai ter, por exemplo, algumas figuras que vão dizer assim, FL, tá? F e o L. Isso aqui é Fante di Leone, pajem de leões. Só que isso vai ser encontrado, por exemplo, num pajem de ouros. A gente vai ter toda uma nomenclatura que é italiana, mas que está com uma imagética alemã, que está com uma numeração francesa ou italiana. É muito interessante de ver na realidade, porque a gente está vendo uma coisa que está sendo ainda pensada, experimentada. Então ele é um tarô bem revolucionário, sabe? A gente tem, por exemplo, ele e o tarô do Kathleen, eles são os primeiros a mostrarem
a transformação da carta do eremita, porque o eremita nem sempre foi eremita, né? Ele era uma carta que representava o tempo e depois virou eremita. E eles são os primeiros baralhos a terem o eremita. Então a gente ainda não vai ter aquela coisinha da lanterninha, etc. Isso demora um pouquinho mais para chegar, mas a gente tem pela primeira vez, aqui a gente tá falando do eremita, não é mais o tempo. O mago ele é interessante também, porque ele vai ter a plateia. É um tarô muito, muito bacana mesmo. Eu acho que ele é bacana de se falar sobre ele. Se tu quer saber de algum baralho específico, comenta aqui, fala comigo. Eu posso falar sobre esses baralhos, especialmente baralho histórico, que é a minha pegada, né? Pretendo falar de mais alguns, eu tenho uma lista de baralhos sobre os quais eu quero falar aqui no YouTube. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, deem like, me sigam nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, vejam meu site. E é isso aí. Precisando, falem comigo. Fiquem de olho nos meus cursos. Em abril agora de 2022 tem a nova formação em História do Tarô. Vão ser 2 turmas. A primeira é o módulo 1 de História do Tarô e a segunda é o módulo de História Iconográfica do Tarô, onde a gente vai falar da iconografia dos arcanos maiores e a história delas. E o primeiro módulo, que é o módulo 1 de História do Tarô, a gente vai falar sobre a formação do tarô até mais ou menos o início da escola francesa. Então o que é carta de jogar até mais ou menos século XVIII, é bem legal, tá? E começam em abril. Qualquer coisa tem o link aqui com as pré-inscrições, caso tu tenha interesse, tá? Beijo, até mais, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se quiser algum outro vídeo. Beijo!